Olá, vamos falar sobre um assunto que mexe com a cabeça de todo corredor. Como é que se monta um plano de treino que, sabe, que realmente funciona? A gente vai desvendar aqui a ciência por trás da construção de um planejamento de corrida inteligente. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o problema, o tal quebra-cabeça do planejamento. Depois, faremos um tour pelos modelos de treino mais clássicos. Aí vem o prato principal, o modelo conjugado moderno. E claro, vamos analisar onde ele pode dar errado e, no fim, responder à pergunta: será que esse modelo é o ideal para todo mundo? Então, vamos lá, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Sabe aquela sensação de estar treinando, treinando, se esforçando pra caramba e o resultado simplesmente não vem? Ou pior, aparece uma lesão? Pois é, muitas vezes o problema não é a falta de esforço, não. O X da questão pode estar no plano, na organização do treino. E é exatamente aí que entra uma palavrinha-chave: periodização. O que é isso? É basicamente a arte de organizar o treino de forma estratégica. Em vez de só sair correndo todo dia sem rumo, a gente cria fases, blocos com objetivos específicos, tudo para chegar no auge no dia da prova. Beleza. Agora que o conceito de periodização está claro, como é que ele se aplica na prática? Vamos dar uma olhada nos diferentes modelos de treinamento que existem por aí? Para começar, dois modelos que são praticamente opostos. O primeiro é o linear. Pensa nele como construir uma pirâmide. Você começa com uma base bem larga, de muito volume e pouca intensidade, e vai afunilando com treinos mais curtos e rápidos perto da prova. Já o modelo reverso, bem, ele inverte a lógica. Começa com intensidade lá em cima e vai aumentando o volume. É mais comum para quem já tem uma base boa e vai correr provas mais curtas. Agora, outro contraste bem interessante é entre o modelo em blocos e o ondulatório. O de blocos, o nome já entrega, né? A ideia é focar em uma ou duas coisas de cada vez. Por exemplo, semanas focado em base aeróbica, depois outro bloco focado em limiar. É um trabalho concentrado. Já o ondulatório é mais dinâmico. Dentro da mesma semana, a intensidade e o volume sobem e descem, variando o estímulo para manter várias habilidades sempre em dia. E por fim, duas filosofias sobre como distribuir a intensidade dos treinos. O polarizado é famoso pela regra do 80-20, ou seja, 80% do tempo em ritmo bem leve e os outros 20% em ritmo muito forte. O meio termo, aquela zona cinza, é praticamente evitado. Já o modelo piramidal, apesar de também ter uma base enorme de treinos leves, ele inclui de forma estratégica uma boa dose de esforço moderado, o famoso treino de limiar, que é super importante para quem corre meia e maratona. Essa tabela ajuda a gente a visualizar tudo isso. Fica claro que não existe um modelo certo para todo mundo. Cada um tem um foco diferente e serve melhor para um tipo de atleta e objetivo. Desde a simplicidade do linear, para quem está começando, até o equilíbrio do piramidal, que é o queridinho de muitos maratonistas. Certo, mas e se fosse possível pegar o que há de melhor em cada um desses modelos e juntar tudo de forma inteligente? Pois é, isso nos leva ao nosso assunto principal de hoje, o modelo conjugado moderno. Mas calma, não é só sair misturando tudo de qualquer jeito. É uma abordagem super organizada, que funciona em 4 camadas que trabalham juntas em harmonia. Vamos entender cada uma delas. A primeira camada é a visão de longo prazo, a estrutura macro. Aqui, a gente pega emprestada a ideia da periodização em blocos. O treino é dividido em fases de algumas semanas e cada fase, cada bloco, tem um objetivo principal bem claro. Isso dá a direção do plano. Daí, a gente dá um zoom e olha para a estrutura micro, ou seja, a semana. E aqui entra a ideia do modelo ondulatório. Mesmo que o bloco tenha um foco principal, a semana vai ter variações. Um dia fácil, um intenso, um longo. Isso garante que nenhuma habilidade fique totalmente de lado. Agora um ponto que é, sério, crucial neste modelo, o treino de força. Ele não é um plano à parte, ele evolui junto com a corrida. O tipo de força trabalhado na fase de base é diferente do da fase de desenvolvimento e do da fase específica. A força está sempre a serviço do objetivo da corrida naquele momento. Bom, até agora parece o modelo perfeito, né? Mas nem tudo são flores. Nenhum modelo é à prova de falhas. Vamos olhar com uma lupa agora para entender onde essa abordagem tão sofisticada pode dar problema. Do ponto de vista da estrutura, ele tem seus poréns. Primeiro, depende demais de um planejamento bem feito. A ordem dos blocos é fundamental. Um erro pode levar ao cansaço antes da hora. Outro risco, se o volume de treino semanal é baixo,
Tentar fazer um pouquinho de tudo pode acabar enfraquecendo o estímulo principal. E como ele é muito individualizado, é bem difícil criar uma receita de bolo que sirva para todo mundo. E falando do corpo, dos riscos fisiológicos, para quem está começando do absoluto zero, talvez seja complexo demais. Um iniciante às vezes só precisa de repetição, de algo mais simples. Outro risco é deixar a zona cinza tomar conta dos dias que deveriam ser fáceis. E claro, um treino de força mal encaixado pode gerar aquele conflito clássico, pernas pesadas bem no dia do treino mais importante de corrida. E na prática, no dia a dia, o que ele exige? Primeiro, dados de qualidade. O modelo precisa de informações precisas, de feedback constante e honesto para funcionar. E segundo, ele é sensível a uma rotina muito instável. Se a pessoa vive perdendo treinos importantes ou trocando tudo de lugar, a lógica da semana inteira se perde. Certo? Depois de ver os pontos fortes e os pontos fracos, chegamos à pergunta de $1 milhão. Afinal, para quem este modelo é realmente indicado? Vamos descobrir. Vamos fazer aqui uma síntese bem honesta. Esse modelo é excelente para atletas amadores que levam o esporte a sério, para quem tem histórico de lesões ou para quem tem uma rotina meio imprevisível. Agora, ele pode precisar de alguns ajustes para iniciantes absolutos, para quem tem pouquíssimo tempo para treinar ou até para atletas de elite que buscam um único pico de performance no ano. No final das contas, o ponto-chave é este. O modelo não falha por ser complexo. Ele falha quando o contexto, a vida do atleta, não consegue dar o suporte que essa complexidade exige. O grande segredo do treinamento não é encontrar o plano mais complicado, mas sim aquele que melhor se encaixa na realidade, na vida e nos objetivos de quem corre.